Olá pessoal, meu nome é João Paulo Ramos e nós estamos aqui para fazer uma resenha crítica a respeito do livro Cura pela Palavra. Esse livro Cura pela Palavra é do autor Marcelo Aguiar e ele aborda um tema muito interessante para os nossos dias, que é o poder da Palavra de Deus na ajuda do tratamento das doenças psicossomáticas ou das doenças psicológicas, certo? Então, quando eu tive contato com esse livro pelo seu título, eu achei de repente que era só mais um livro de autoajuda ou um dos famosos livros da confissão positiva. Mas quando eu tive contato com o seu conteúdo, eu vi que era algo extraordinário, que realmente tinha um conteúdo bíblico, uma instrução bíblica, e que era utilizado esse poder terapêutico da palavra de Deus no tratamento da vida de pessoas que estão ou estavam passando por problemas psicológicos. E o autor, ele é um psicólogo, ele é também formado em teologia e ele também é pastor evangélico, né? Então fala com muita propriedade a respeito do tema e ele cita vários exemplos, né? Tanto exemplos cotidianos de pessoas que ele acompanhou, como também exemplos de personagens bíblicos, né? Ele faz essa análise da vida dessas pessoas, do que eles estavam vivendo mediante aquela situação que o texto bíblico relata, e ele constata que essas pessoas estavam passando por sérios problemas psicológicos e durante a vida dessas pessoas ele mostra como Deus vai tratando a respeito da vida dessas pessoas e traz também para a vida cotidiana, nos dando instruções de como extrair esse poder que há na palavra de Deus para também ser utilizado na nossa vida cotidiana, né? Então ele é um livro, né, curto, né? Ele tem 180 páginas, certo? É um livro de um conteúdo muito interessante, né? Esse autor Marcelo Aguiar, ele escreveu também outros livros como Como Vencer o Passado, Como Vencer o Medo, dentre outras obras, né? É muito interessante o conteúdo desse livro, portanto eu indico a leitura desse livro. É muito interessante. É aquele tipo de livro que você começa a ler e você não quer mais parar, certo? Então ele trata de várias histórias dos personagens bíblicos, como da história de José. Ele fala também da história e das características de Moisés, de Davi, que também passou por muitos problemas, e ele identifica esses problemas psicológicos, né, no relato bíblico. E o que mais me chamou a atenção foi com relação à história de Elias, né? Elias tinha acabado de passar por uma situação de perseguição, e Elias apresenta um quadro muito agravado, né, de problemas psicológicos. E ele mostra ali naquela história de Elias como o próprio Deus trata da vida de Elias, primeiro lhe alimentando. O texto é bem claro que diz que Elias chegou, se assentou em uma sombra e diz o texto que ele pediu a morte, né? Ou seja, um quadro totalmente depressivo, e Deus chega ali para cuidar de Elias, primeiro enviando o anjo, enviando o alimento, enviando também a água, ou seja, o próprio Deus dando ali um tratamento, né? Um tratamento terapêutico para Elias, né? Depois Elias dorme, né? E depois Deus vai dando as instruções, o faz caminhar, o mostra uma nova perspectiva de vida, uma nova direção de vida. E são esse tipo de abordagem que deixa o livro muito interessante, certo? Então é um livro que
É um livro muito gostoso de ler, numa linguagem bem simples, uma linguagem até eu diria que popular, fácil de ler, e que é muito agradável, e o resultado com certeza é uma edificação espiritual, uma edificação pessoal. Tudo isso é contido dentro de textos e relatos e dentro de um quadro profissional, de um profissional que aborda o tema com muita propriedade, ok? Então deixo para vocês, né, a leitura desse ótimo livro, Cura pela Palavra, do autor Marcelo Aguiar.